Pronto, perfeito. Então, Nayan, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Acabei de pagar minha dívida com o TPDino e com o Failace, mandando selfie aqui no Discord. Como é que vocês estão, pessoal? Essa é uma apresentação sobre efeitos de cópia. Ah, e ela veio porque, no momento passado recente, eu criei uma palestra sobre camadas e o pessoal teve muita dificuldade em entender a questão de valores copiáveis, né? De como é que... E porque efeito de cópia, quando tá tudo funcionando direitinho, é relativamente simples. Eu tenho um bicho, jogo um clone, eu tenho outro bicho igual. Mas os corner cases são complicadinhos, e aí é onde a brincadeira acontece. Vamos para algumas apresentações. Para quem não me conhece, eu sou Nayan Lima, eu sou juiz de Natal, Rio Grande do Norte. Meu primeiro booster foi um booster de Magic 2011, em 2010. Meu primeiro vez que eu joguei com cartas minhas foi um draft de M11. Eu sou juiz desde novembro de 2016, desde Kaladesh. Nível 2 desde abril de 2018. Participei de 8 eventos grandes, internacional, Grand Prix Magic Fest. E já apresentei muitas vezes. E vocês talvez percebam que eu estou tentando fazer as coisas num ritmo um pouco mais lento, porque o principal feedback que eu recebi é que eu preciso me concentrar para falar mais devagar, porque minhas palestras são meio densas e o pessoal reclama que não consegue entender tudo. E é justo, que é meio complicado mesmo. Vamos lá, fazer um pequeno sumário do que a gente vai conversar aqui. Primeiro, uma introduçãozinha. Quem já viu algumas das minhas palestras sabe que eu gosto de contar historinhas do passado das coisas e tudo mais. Contar como que era antes, como que a gente chegou onde a gente está. Depois, falar um pouquinho de valores copiáveis, né? Do que a gente copia quando copia as coisas, seja para todas as diferentes formas de copiar coisas, cada uma copia umas, copia outras, não copia tudo, como é que funciona. Alguns efeitos específicos para cópias de permanentes, alguns efeitos específicos de cópias de mágicas e habilidades. E aqui, o primeiro ponto, o que copiamos, vai tratar dos casos mais básicos, os casos mais aplicáveis até. Só que a gente tem um monte de corner case. Praticamente cada item da CR de cópia trata de um tipo de corner case diferente. E a gente vai passar por todos. Vai ficar um pouquinho mais complicado. Nos cenários finais, tem uma brincadeirinha para vocês, para testar a capacidade de análise de vocês. Tem um cenário que eu acho maravilhoso, que quem já viu, por favor, não responda, porque mora no meu coração. E uma conclusãozinha no final. Então vamos lá. A gente vai começar com uma historinha de como que funcionava a regra de Magic lá no Primórdio, né? Assim, a Alpha já tinha clone, mas não tinha regra para dizer como o clone funcionava. Era o texto da carta clone e vai lá, joga. Mas como é que faz? Não sei, vai lá, joga. Mas a gente acha que funciona diferente. Então você joga uma moeda e quem ganhar a jogada de moeda decide como a regra vai funcionar. Lá em 93, 94 era assim. E, como você deve imaginar, tem muita coisa que não funcionava. E não funcionava mesmo. E depois de algumas tentativas mais in the dark, eu acho que teve um pouco depois também, a Wizards passou muito tempo sem colocar nenhum efeito de cópia em coleção, porque sabia que não funcionava. E vale a pena lembrar que nesses primórdios tinha muita coisa que não funcionava nas regras,
mas não importava porque não tinha nenhuma carta que jogava no competitivo. Então, isso aqui não funciona. Tá, mas ninguém joga, então quem se importa? A gente teve muito tempo aí entre ter novos efeitos de cópia. E foi nesse período que surgiram as ideias de seu temporal, de ordem de aplicação de efeitos e de dependência. Não, vamos tentar de novo. Vamos fazer novas cartas com efeito de cópia. Vamos fazer uma Echo Chamber. E tem outra em Stronghold também, não tenho aqui o nome, mas não é importante agora. E continua quebrado, continua não funcionando. Mesmo sem defeitos temporários. A gente tem um outro abismo. Em sexta edição, a ideia de que, o jogo é complicado. A gente precisa organizar as regras do jogo. Finalmente aconteceu, surgiram as regras abrangentes, que na época eram muito menos abrangentes do que são hoje. E aí, em Prophecy, eles começam a brincar de novo. E se ao invés de fazer cópia de qualquer coisa, eu fizer cópia só com a criatura que acabou de entrar em campo? Opa, isso aqui funciona. Beleza. E tem um outro efeito também em Odisseia e Torment. Tem outros cartas que são efeitos de cópia, mas que são efeitos de cópia muito específicos, como Mirari. Não. Se eu copiar só isso aqui, a regra funciona. Beleza, funciona. Mas só depois, quando finalmente resolveram aplicar os efeitos de cópia antes de todos os outros efeitos, sim, estamos falando de camadas, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, cópias finalmente começaram a funcionar direito, e aí, em investida, tem um reprint de clone. Em termos de efeito para o jogador, não é nada próximo ao reprint de raio em M10, mas em termos de organização das regras, tem uma carta icônica que estava esquecida e ser recuperada, de efeito nostalgia para quem jogava na época, foi bem importante também. Eu cacei um monte de comentário de gente sobre esse retorno de clone. Tem até um artigo da Mothership, que é o que eu baseei essa minha historinha aqui inicial, chamado Attack of the Clones, que explica todo esse processo até chegarmos aqui. E vamos lá, continuando. Afinal, o que são efeitos de cópia? E aqui eu vou ter que citar a CR. Alguns objetos tornam-se ou tornam outros objetos em uma cópia de uma mágica, permanente ou card. Alguns efeitos criam uma ficha que é uma cópia de outro objeto. A gente vai tratar de cópias de habilidade também, mesmo sendo menos comum, mas as ideias são as mesmas, elas se aplicam da mesma forma. E o que a gente copia? A gente copia os valores copiáveis. E o que são valores copiáveis? Valores copiáveis são os valores que são derivados do texto do card, do que está visível no card, como se estivesse uma fotocópia da carta. E isso é o que a gente vai tirar de valores copiáveis, como nome, Elbros, a lâmina da união. Custo de mana, 7 manas genéricas. Tipos, subtipos e supertipos. Então, artefato lendário, equipamento. Texto de regras, tudo que está aqui. Indicador de cor, que esse lado não tem, mas o outro aqui, o Vitengar Livre tem, aqui um indicador de cor preta. Poder e resistência. E lealdade para o caso de Planeswalkers. Obrigado. Alguém está com o microfone aberto. Tudo isso aqui são os valores copiáveis. E algumas coisas podem modificar os valores copiáveis.
Felipe pergunta, lealdade atual ou inicial para Planeswalkers? O que tiver escrito no card. Então, no caso, inicial. Da mesma forma como... Bem, a gente vai tratar disso daqui um pedaço. O que modifica valores, pode modificar valores copiáveis? O status virado para baixo. Um card virado para baixo, ele é designado, o que ele é, depende do efeito que o tornou um card virado para baixo. 99% dos casos, ele é uma criatura sem nome, sem tipo, 2/2 incolor. Mas tem alguns efeitos mais recentes que viram para baixo e criam uma coisa diferente. Chegamos já aí, Henrique, tenha calma. Modificada por outros efeitos de cópia. Um efeito de cópia como mímico do Lago Vítreo, ele vai copiar uma criatura, com a exceção de ser um metamorfo ladino, além de outros tipos. Então, eu tenho um efeito de cópia que modifica uma parte do texto dos valores copiáveis do card que está copiando. Modificada por efeito de mescla, mutação. Lembra que efeitos de mutação, a gente tinha que a gente via encaixando uma carta em cima da outra e todos aqueles textos de regra eram parte da criatura? Todos esses efeitos de regra que estão ali são parte dos valores copiáveis. Então, se eu tiver 4 coisas aqui junto do meu aberrador, todas as 4 linhas de texto vão fazer parte dos valores copiáveis da minha criatura resultante. E também modificado por alguns efeitos de substituição, como barra primordial, que define por um efeito de substituição se o card se a criatura é uma 3/3, uma 2/2 com voar ou uma 1/6 com defensor. Assim como entidade aquamórfica, que quando eu viro para cima, eu escolho se é uma 5/1 ou uma 1/5. E aí, vale a pena lembrar que o que foi escolhido aqui, assim como o que foi escolhido aqui, se torna o que está escrito aqui na caixinha de baixo, né? Se torna parte dos valores copiáveis daquela criatura. Continuando a falar de valores copiáveis. Apenas para objetos na pilha. Escolhas feitas ao conjurar ou a ativar. O que a gente está falando aqui? De modo para mágicas modais. De valores de X para mágicas ou habilidades que têm X no custo. Se o custo de reforçar foi pago. Alvos. Quantos e quais são os alvos? Como afeta os alvos? Quando eu tenho efeitos que eu posso escolher alvos para coisas diferentes. E o que fazer com cada alvo. Isso também é copiável. O que não é copiável? Efeitos de mudança de texto e tipo. Status e marcadores. E quando eu falo de efeitos de mudança de texto e tipo, estamos falando de mudança da texto para, em termos de mágica, né? A gente vai ver alguns casos em que efeitos são copiáveis e casos em que não, a gente vai ver casos específicos daqui a pouco. Vai ter caso com oco? Não. Quando a gente fala de status, o que são status? Dentro e fora de fase, virado, desvirado, flip. Estou falando de cartas flip de Kamigawa, não de cartas dupla face. E face para cima ou para baixo. Então, se eu copio
um card virado para cima ou para baixo, ele vai copiar a face que estiver visível. Ele não vai copiar o fato de estar para baixo. Copiando permanentes. Os valores copiáveis da cópia tornam-se a informação que foi copiada, levando em conta modificações feitas pelo status da cópia. Objetos que copiam objeto usarão os novos valores copiáveis. Meu Deus, o que foi que você acabou de falar, Nayan? Vamos com calma. Se eu tenho aqui uma armadilha, uma testemunha das eras, e ela está virada para baixo, ela se torna uma cópia de Anjo Exterminador do Mal. Como ela está virada para baixo, ela continua sendo uma 2-2. Só que ela não tem mais a habilidade de metamorfose. Porque o status de virado para baixo se sobrepõe a isso. Por isso que a gente fala, levando em conta modificações feitas pelo status da cópia. E como aqui, ó, a gente não copia status. Status não é um valor copiável. Então, o anjo está virado para cima. Mas a testemunha está virada para baixo. O fato dela ter virado uma cópia do anjo não muda o fato de ela ter virado para baixo. Beleza? Esses dois slides agora começaram a fazer sentido? Tá. Como eu comentei aqui no slide anterior, status, e uma das coisas de status é face para cima, face para baixo, não é um valor copiável. Ok? Então, quando eu faço uma cópia, eu não copio se o carro está virado para cima, objeto para baixo. Sim, a flip do caso de status aqui, repetindo como o Tomás pediu, estamos falando de flip cards de Kamigawa, não de cards dupla face. Não estamos falando de cards que transformam. A gente está falando do card que você vira de cabeça para baixo. Sim, vira de ponta cabeça, como diriam os paulistas, para a gente ver o outro texto. Ótimo exemplo. Obrigado, Weasley. Então, como status não é um valor copiável, se eu tornar minha testemunha das eras virada para baixo, certo? Então, ele está virado para baixo. Ele é uma 2-2. Sem nome, sem tipo, sem cor. E tornar essa 2-2 uma cópia de Baneslayer Angel, ela vai continuar sendo uma 2-2 porque ela continua virada para baixo. Face para baixo. Isso, morfada, isso aí. Você pedindo. Imagino que agora faça um pouco mais de sentido. Temos que passar por conta do tempo. Mas podemos tratar de outros exemplos assim no futuro próximo. Beleza? Como eu falei, no caso do anjo, ela perde a habilidade de metamorfose, porque a habilidade é a testemunha, não do anjo. Se for uma cópia do Quarto Temor, eu tenho habilidade de metamorfose ainda. Copiando permanentes. E aí vamos falar de casos. Começar pelo básico, né? Entra como uma cópia ou se torna uma cópia. Como que isso interage com efeito de substituição e com habilidades encadeadas. E aqui temos diferença da forma como clone interage com isso e como taumaturgo multifacetado interage com isso. Clone, quando ele tem uma substituição que diz que
ele entra como uma cópia daquilo. Então, se eu entro como uma cópia de Visionário de Lanovar, eu vou comprar um card. A habilidade deve desencadear, eu vou comprar um card. Se meu Taumaturgo multifacetado se tornar uma cópia de Visionário de Lanovar, ele não entrou no campo de batalha, ele já estava no campo de batalha. Então, eu não vou desencadear a habilidade. Se eu fizer um clone de Carniçal do Cemitério do Terror, esse clone vai entrar virado. Se o meu Taumaturgo multifacetado se tornar uma cópia do Carniçal, ele não vai se virar por conta disso. Beleza? Próxima. Isso. Problema de texto. Correção aqui. Escolhas feitas para uma permanente não são copiadas. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma cópia se eu tenho um efeito de um mímico metálico e alguma criatura se torna uma cópia de mímico metálico, eu não copio o tipo de criatura que foi escolhido. O mesmo vale para a escolha de cor de Ordem das Estrelas. Mas e quando a gente tem efeitos que são muito parecidos? Lembrando, os dois casos aqui, como são efeitos de entrada no campo de batalha, um clone, você vai ter a oportunidade de escolher. Se usar um Taumaturgo, por exemplo, não. E isso é interessante quando a gente vê habilidades que são ligadas. Como é o caso das duas aqui, certo? Que você tem uma habilidade que referencia um outro efeito. Exemplo melhor para isso é Quirion Elves e Order of the Stars. Os dois efeitos envolvem escolher uma cor quando a criatura entra no campo de batalha. Contudo, se eu escolho uma cor quando a Ordem das Estrelas entra no campo de batalha e a minha Ordem das Estrelas se torna uma cópia de Quirion Elves, eu nunca escolhi uma cor para a habilidade de Quirion Elves. Eu escolhi uma cor para a habilidade de Ordem das Estrelas. Então, eu não tenho como gerar um mana da cor escolhida. Beleza? O pessoal aqui está citando a Thespian Stage Vesuva. É a mesma coisa. Mesma ideia. De efeitos que podem ser o que se copia e o que não se copia. Obrigado aí pela discussão, galera. É bem isso mesmo. Permanentes dupla face ou difusão. É copiado apenas o que está virado para cima. Então, se eu copio um Hanwer Garrison, é só o que eu estou copiando. Se eu copio um Delver of Secrets, se eu copio uma Brisela Volta dos Pesadelos, também. Eu só estou copiando o que está visível. Mas se tem a habilidade desencadeada para transformar aqui, mas não tem outro lado para transformar. E mesmo se tiver, porque tem gente que gosta de brincar com essas coisas, o efeito de cobre se sobrepõe.
corner case do corner case. Tratamos depois, Tomás. Cópias podem incluir modificações ou exceções. Então, se eu tenho um golem de pedra e uso copy artifact para copiar esse golem de pedra, o que vai ser o resultado disso? Copy artifact entra no campo de batalha como uma cópia de qualquer artefato no campo de batalha, com exceção de que é um encantamento além dos outros tipos. Nós temos um golem de pedra, que continua custando 5 aqui na parte superior direita do card. Continua sendo uma 4/4, mas agora é uma criatura, artefato, encantamento, golem. Essas exceções elas podem adicionar habilidades. Então, se eu tenho esse golem de pedra, que já é uma criatura, artefato, encantamento, golem, e copiar com Mercurial Pretender, que adiciona essa habilidade aqui. 2 azul, retorna a criatura para a mão do seu dono. O que nós vamos ter como resultado? Um golem de pedra, criatura, artefato, encantamento, golem, 4/4, com essa habilidade. Lembra que eu falei que o resultado da cópia são os valores copiáveis caso aconteça uma nova cópia? Tá aqui, ó. É assim que funciona. Beleza? Eu não vou entrar nessa discussão. Viu, tá pedindo? Se a exceção não copia alguma característica ou determina um valor a alguma característica, CDAs aplicáveis não são copiados. Então, se eu tenho um Tarmogoyf e um Quicksilver Gargantuan entra em jogo, copiando o Tarmogoyf, nós temos um Tarmogoyf 7/7. Se a exceção é um efeito adicional ao invés de uma modificação de características, aplicar um novo efeito de cópia após o efeito com a exceção elimina o efeito da exceção. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso aqui é um corner case meio maluco, mas Altered Eagle entra no campo de batalha como uma cópia de uma criatura com X marcadores +1/+1 adicionais. Certo? Então, se eu fizer um Altered Eagle para um Perseguidor da Glória, com X igual a 2, eu vou ter um Perseguidor da Glória 2/2 com 2 marcadores +1/+1. Contudo, se eu fizer um Altered Eagle para X igual a 2, copiando um clone que esteja no campo de batalha. Clone, vamos supor que meu oponente tem uma Antífona Gloriosa e jogou um clone como um 1/1 porque não tem nada para fazer. Mas depois eu joguei um Perseguidor da Glória. E eu joguei esse ego alterado copiando o clone. E depois copiando o perseguidor. Eu não tenho os marcadores. Porque o efeito de cópia de clone não tem marcadores. Só o do ego. Vamos lá. Se eu jogar ego alterado, certo? Copiando um clone. E esse clone copiar alguma outra coisa,
Como o efeito de clone não tem marcadores, eu perco os marcadores do efeito de Egoterato. Passando para a próxima, porque a gente tem mais corner cases para ver. Posso repetir mais tarde. Algumas exceções podem ou não se aplicar dependendo das características do objeto copiado. Então, Mori estagiada entra em campo com uma permanente lendária e da neve. Mas, se for uma criatura, entra com 2 marcadores mais um e Morpholoid. Se não for uma criatura, não tem nada disso e tem um lugar na CR para essa carta poder funcionar. Habilidades e cadeados ligadas ao efeito de cópia não desencadeiam com outros efeitos de cópia. Então, eu tenho uma barreira de identidade roubada que se torna uma cópia da criatura. Se eu tornar uma outra criatura uma cópia dela, com atração metamórfica, eu não tenho a entrada do campo de batalha. E se eu torná-la cópia de outra coisa com alteração metamórfica, eu também não tenho. Ah, mas a barreira fala que quando eu torno cópia, eu viro criatura. Mas é o efeito dela. Não é o efeito da alteração. Eu não tenho como virar duas coisas com uma barreira só usando alteração metamórfica. Seguindo. Copiando mágicas e habilidades. Copiar uma mágica. A habilidade significa colocar uma cópia na pilha. A mágica não foi conjurada e a habilidade não foi ativada. Para efeitos que tratam disso. Teremos algumas exceções já já. São copiados modos, alvos, valores de X e custos adicionais ou alternativos. Se uma cópia de uma mágica está numa zona que não seja a pilha, ela deixa de existir. E ações baseadas em estado tratam disso da mesma forma como elas tratam de fichas que não estão no campo de batalha. Quando outros objetos para pagar custos são considerados, eu lembro dessa informação. Mas cores de mana não entram nisso. Então, quando eu copio um fling, eu sei qual o poder do objeto que foi sacrificado para esse fling. Quando eu copio Radiant Flames, essa minha cópia de Chamas Radiantes não teve mana paga para conjurá-la. Ela é uma cópia. Então, ela não causaria dano. A cópia de uma habilidade tem a mesma fonte da habilidade original. E efeitos que contam a resolução de habilidades contam cópias. Exemplo. Quando eu ativo a habilidade de Flamínio Brilhalma e copio a ativação e depois ativo novamente, ela enxerga que foi resolvida pela terceira vez. Alguns efeitos permitem mudar alvos, outros determinam alvos. Se permitem mudar, os alvos podem ser mantidos. O que isso significa? Se eu copiar um remorso agonizante, eu posso escolher novos alvos para cópia. Beleza? Só que o alvo de um remorso agonizante é um oponente alvo.
Se a gente está numa partida 1 para 1, o oponente jogou em mim e eu copiar e não trocar o alvo, eu não sou um alvo válido para mágica, porque eu não sou o oponente de mim mesmo. Então, eu posso manter o alvo. Se a mágica vai funcionar ou não, são outros 500. Exemplos que determinam alvos. Nós temos Radiate, que copia para cada outra permanente ou jogador que aquela mágica instantânea ou feitiço pode copiar. E Mago Parte-Raio, que quando eu conjuro tendo só ele como alvo, eu posso copiar para uma outra criatura. Zada é um outro exemplo. Via de regra, Henrique, a mágica vai informar se você pode ou não fazer isso. O efeito de cópia vai informar se você pode ou não trocar alvos. A maioria deles permite, mas a gente acabou de ver 2 aqui que não permitem. Cópias de mágicas de permanentes se tornam fichas ao resolver. Por quê? Porque fizeram essa carta aqui. E aí tinha que descobrir o que a gente faz com cópia de mágica permanente. O resultado é esse. Efeitos de conjurar uma cópia do exílio seguem o mesmo processo de conjuração de uma mágica usual. Portanto, custos adicionais precisam ser pagos. Eu falei que copiar um thing lembra qual que é o efeito, qual o poder da criatura sacrificada. Mas, se eu exilar um fling com a Chandra Piramestra, eu tenho que pagar o custo adicional de sacrificar uma criatura para poder conjurar mágica. E nosso último corner case, quando eu defino o objeto que eu vou copiar pelo nome, eu uso o texto Oracle da carta para definir o que é. Então, se eu tenho um Gartica-olho e uso ele para criar uma cópia de um desses cards clássicos, essa cópia ela é criada fora do jogo e eu uso o texto Oracle da carta para definir quais são as características dessa cópia. Ok? Então, falamos de muitas corner cases e eu vou pedir desculpas para vocês por ter ido um pouquinho mais rápido agora nesse final, mas estava receoso de não conseguir chegar aqui com tempo hábil. A gente pode voltar e discutir algumas das regras no final, se vocês quiserem. Mas vamos passar para os cenários agora. Qual o resultado de uma imagem fantasmal copiando uma bocarra sinistra colossal? Aqui estão as... Tá vendo, Tepedino? Assim que o povo responde os cenários depois que você me fala um negócio desse. O resultado é quase isso. Quase.
Isso. Ele é uma bocarra sinistra colossal 6/6, criatura com os tipos dinossauro e ilusão, com atropelar e habilidade desencadeada de imagem fantasmal. Admirem as minhas poderosíssimas capacidades no Paint. Sim, e é verde TMC 6. TMC não. Valor de mana 6. Ahá! Vamos para a próxima. Ana controla um palco dramático e utiliza sua segunda habilidade para copiar uma saga de Urza. Ao desencadear a terceira habilidade, Ana agora copia uma floresta nevada. O que acontece? Vitor, você está confundindo tipos de efeitos diferentes com a saga, tá? Tiago Dias fala uma floresta nevada que faz tokens de construtos. Está quase. Faltou uma coisa. Tá aqui o texto das outras duas para ver se vocês lembram o que está faltando. Faltou uma coisa só. Ah, na real, duas, porque tem isso também. Ainda falta uma coisa. Adiciona exatamente, adiciona um incolor. Por quê? Na primeira capítulo de Saga de Uso, ela ganha adicionar incolor. Depois ela ganha a habilidade de fazer construto. Ah! Um beijo, Lu. Lu Cordeiro pergunta: mas ela morre porque o trigger está na pilha. Lembra a carta mesmo mudando de nome? Só que, qual que é a questão? Quando eu copio a Floresta Nevada perde o subtipo Saga e o tipo Encantamento. E o que gera o sacrifício da Saga depois do último capítulo é uma habilidade inerente ao subtipo Saga. Como ela não é mais uma saga, ela tem os 3 marcadores de conhecimento, mas continua em jogo. E esse aqui é o meu favorito. Armando ataca Nilane com uma caverna mutável animada por sua própria habilidade, um coração de Kiran tripulado e um mago fugitivo. Nilane joga espelho prolífero na caverna mutável e não declara bloqueadores. Quanto de dano Nilane sofrerá? Um beijo para Nilane e Jimmy Luz. Algo me diz que vocês que responderam logo de cara já viram esse cenário antes. Ele é bom, Fábio.
Vamos lá. São 2 pontos de dano apenas, sim. E o coração de Kira morre. Você sabe me responder por que o coração de Kira morre? Essa é bônus, tá? Não faz parte do cenário, não. Não, não. Ele é o único lendário. Qual é o problema? Teria que ter dois lendários para ser um problema. Porque terreno não tem resistência. Porque o efeito tripular torna ele uma criatura com a, com a caixinha 4/4. E começando a cópia de Mutavault, ele não tem mais a caixinha. Então, ele se transforma numa criatura, sendo que ele não tem poder de resistência. Então, ele vai para o cemitério, porque é 0/0. E sim, Lu, o Kiran também não é mais lendário porque ele tem uma cópia do Mutavault. Tem efeitos que mantêm se é lendário ou não, e Roll não faz isso. Grato. É isso, gente. Como conclusão. Primeiro, mantenham a calma. Metade do tempo que eu fiquei falando aqui foi de corner case que você nunca vai ver na sua vida. Se hidratem. Obrigado. E até a próxima. E agora, a gente pode discutir alguns dos casos anteriores para facilitar a compreensão de vocês, porque sim, eu sei que tem alguns corner cases bem complicados. Para vocês entenderem o processo para criar essa apresentação, eu fui ver a CR, defesa de copy, e fui atrás de descobrir por que cada linha daquelas existe. E cada corner casezinho desses aqui, esse, ou esse, foi lendo uma regra e céus, por que essa regra existe? E ir atrás de descobrir o motivo. Essa regra foi criada na atualização tal, de coleção tal, para tratar desse efeito aqui. Beleza, vou comentar isso na apresentação. Não tem uma interação podendo escolher outros alvos, mas você precisa escolher o mesmo número de alvos. Mas então, Francisco, efeitos, parte do que a gente copia é justamente quantos alvos são e qual o efeito em cada alvo. Então, sim. Normalmente, o efeito que cria a cópia diz se você mantém alvos, se você pode trocar alvos, se você tem que trocar alvos. Voltar aqui para o slide. Para lembrar que, pronto. Tanto o Radiate quanto o Beam Splitter Mage, eles copiam, como usada, que o pessoal comentou, copiam mágicas que tem um alvo só. Então, eu tenho um alvo só, e aí eu vou copiar para mais um ou vou copiar para todos. Então, Henrique, pode aparecer um, mas todos eu acho improvável. E sim, Lu, é a melhor forma de fazer efeito de cópia. É atividade com criança de 7 anos. Vamos recortar e colar. Sim. Melhor forma de fazer.
Então, só continuando o comentário. Tem uma CR só para essa barreira aqui, para ela não combar com a outra. Tem uma CR só para esse bicho. Tem uma CR só para essa interação. Tem uma CR só para esse bicho. Tem uma CR só para esse bicho. Sim, Pedro. O Volo veio depois. O Volo veio depois que a regra estava pronta já. A regra foi criada por meu tutor fora. CR mesmo, Felipe. Como o Pedro lembrou, fizeram um voo depois de fazer o motor de toforma. Sim, Daniel. Se eu podia passar aqui 10 minutos falando sobre eu estou transformando um carro de dupla face numa cópia de um outro carro de dupla face para falar um negócio que não importa. Assim, sabendo que copia só o que está para cima e o resto não importa, é a melhor forma de tratar disso para resolver 99, se não 100% dos casos. Eu também conheci como Polaroid. Acabou nosso tempo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.